Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Começou o canal Botafogo Digital, domingo 7 de setembro. Vamos bater aquele papo reto aqui, né? Hoje que eu tô com mais calma, né? Quem tem me acompanhado aí sabe que a minha vida tá uma loucura. Inclusive, andei mudando aí, sem aviso prévio, o horário de lançamento do vídeo, né? Sempre o canal se pautou por soltar o vídeo às 10 da manhã, né? Salvo ali alguma exceção, sempre soltando às 10. Essa semana comecei a soltar às 9, mas como eu tô gravando durante a semana às 6 da manhã, eu pensei, poxa, pra que ficar segurando a estreia, né, do vídeo? E nos dois últimos dias, se não me engano, soltei às 8, né? Então eu queria saber de você aí, como é que tá isso, se pra você é legal, se é um horário bacana, né? Claro que quem só pode acessar às 10 da manhã vai continuar vendo o vídeo às 10 da manhã, mesmo que ele tenha estreado às 8, por exemplo, ou às 9, né? Mas estou ainda me adequando aí, queria, né, até contar com a boa vontade aí de todos, porque minha vida tá realmente uma loucura, né? Assim, muito trabalho, pouquíssimas folgas e eu tô gravando ainda, me acostumando, acordando 5h30 da manhã, aí gravo o canal, vou para academia, da academia vou para o trabalho, chego em casa super cansado e, enfim, acompanhando o fogão aí em meio a isso tudo. Bom, vamos lá, assuntos aleatórios que eu sei que vocês gostam, né? Ontem encontrei o Antônio Carlos, né? Ex-zagueiro, hoje participante ativo da Botafogo TV, né? Ele até comentou comigo assim, poxa, tá aquele, né, marasmo, né, que só tem jogo quinta-feira de data FIFA, apesar de que a Botafogo TV tem feito podcasts, né, ele até lembrou isso. Mas ontem ele estava um pouco mais relaxado, estava inclusive indo, né, confidência aqui, comprar uma carninha para queimar, né, fazer aquele churrasco. O Antônio Carlos, zagueirão. Bom, enfim, falando em podcast da Botafogo TV, o Marçal foi, né, 2 dias atrás, a Botafogo TV lançou um podcast com o Marçal e vou destacar aqui 2 falas interessantes do nosso Camisa 21. Primeira, ele falando de que quando ele sai do Botafogo no final do ano passado, ele estava com uma sensação assim, de que tipo, não tô me vendo vestindo a camisa de outro time. Ele não sabia bem por que ele estava com essa sensação. E realmente as coisas, né, assim, as possibilidades dele ir para outro clube no início desse ano acabaram não acontecendo. E ele justamente colocou no podcast, tá vendo? Assim, tipo, era isso, né? E ainda não existia naquele momento nada em relação ao retorno dele. Esse movimento só acontece depois, quando ele, né, toma a iniciativa de falar com o John, de falar com o John Textor, sobre um possível retorno que acabou acontecendo de uma forma bem gradual, né? E eu lembro até que todo mundo já sabia que o Marçal já tinha voltado e o Botafogo até demora, né, um tempo maior para anunciar por várias questões daquele momento no clube. Mas então isso foi legal, essa fala dele de tipo assim, da ligação do Marçal com o Botafogo nesse nível, né? De tipo, ele meio que estava prevendo que ele não vestiria a camisa de outro time, que ele voltaria a jogar pelo Fogão e que foi uma ótima decisão que ele tomou e tem sido útil, né? Mesmo a gente sabendo que é um jogador já veterano, com suas questões físicas, mas que tem ajudado aí da melhor forma possível. Acho que o torcedor hoje entende o Marçal realmente como um cara que é muito importante na nossa história recente, né? Não vou botar como um ídolo, como, né, assim, um craque de outra prateleira, mas um cara que o torcedor respeita muito, né? Acho que a palavra é essa para definir aí o Marçal, né? E outro momento aí também desse podcast com ele, ele falou também sobre as mudanças que o clube tem sofrido, tanta mudança de jogador, tantos jogadores que eram considerados pilares do time no ano passado saindo, né? E ele até citou o exemplo do Gregory. Ele falou, pô, o Gregory é um cara que é muito meu amigo, sou muito próximo dele, adoro, sou fã do jogador Gregory, né, o nosso pitbull, e que saiu recentemente e, né, entre aspas, as pessoas já não estão sentindo mais tanta falta, porque, enfim, o Marçal até citou isso, né? O pilar do Botafogo, os pilares do Botafogo não eram necessariamente os jogadores, né? E sim, o Botafogo é o próprio pilar, né? Então, o DNA
está mantido, né? A estrutura está mantida, e isso é legal que o Marçal trouxe, porque eu também vejo dessa forma. Claro que a gente, como torcedor, não fica satisfeito de perder um Gregory, não fica satisfeito de perder, né, Almada, Luiz Henrique, Jair, Igor Jesus, John, uma série de jogadores que saíram, né, que a gente lamenta, que o time estaria muito mais forte com eles. Isso é indubitável, mas de qualquer forma, eu acho que realmente a estrutura está mantida, a mentalidade está mantida, e é isso. E a gente tem que se acostumar, né? Porque é o modus operandi da SAF, né? Mas, enfim, tem outras falas também interessantes do Marçal aí. De repente, ao longo da semana, eu trago aí para vocês, quem não pôde assistir, né? Quem puder assistir, sintoniza lá na Botafogo TV para ver o podcast com o Marçal. Gente, o Nathan Fernandes, como eu disse, né? Iria passar pela cirurgia, passou pela cirurgia ontem no antebraço, foi um sucesso, deu tudo certo, né? Felizmente, agora é uma recuperação aí de uns 2 meses para ele voltar a poder jogar normalmente, né? Porque tem que tomar cuidado ali com o braço fraturado, né? Com o local da cirurgia. Ainda falando de sub-20, quem está no sub-20 também, né, é o Jair, né? Nosso ex-jogador. O Jair está no sub-20 da seleção brasileira, se preparando para o Mundial do Chile. Falando em zagueiro, o Gabriel Bahia, né, o último contratado pelo Botafogo nessa janela, que acabou, vai ser apresentado nessa segunda-feira, amanhã, tá? Então amanhã a apresentação oficial do Gabriel Bahia. Já falei há 2 dias aqui atrás, mas como a gente tem aqui uma audiência rotativa, vou falar segunda-feira também, 18 horas, tem o lançamento do livro Tempo de Botafogo na loja do Botafogo em General Severiano, né, com os autores do livro, e também presença do próprio Marçal, que eu acabei de citar, e do Alexander Barbosa. Então quem puder, eu vou fazer uma forcinha, de repente, se eu estiver pela Zona Sul, consigo passar lá para prestigiar e comprar o livro, né? Quero comprar o livro, estou curioso pelo livro Tempo de Botafogo. Gente, vamos falar então do assunto aí da Thumb, né? Acho que muita gente viu que teve uma postagem, eu acho, tá? Eu quero dar o crédito certo, que a página do Instagram que postou, hoje em dia tem tantas páginas, né? E muitas assim com a pegada de humor, né? Essa é Botafogo Caótico, acho que é Botafogo Caótico. Postou ali uma montagem do John Textor, como se fosse o Gru, né? Aquele personagem do meu malvado favorito, né? Desenho aí que todo mundo conhece, e só que era o Textor ali com um monte de nota de dólar e tal, todo, né, com o personagem do principal, só que em vez de meu malvado favorito, tava meu trambiqueiro favorito. Essa era a piada, né? Eu vou chamar assim de piada porque quando eu vi, eu entendi assim, né, como uma piada que você pode até discutir se de bom gosto ou de mau gosto, né? Porque eu acho assim, o torcedor do Botafogo, ele tem um carinho pelo Textor, isso é inegável, né? O torcedor no geral, né? Claro, não posso falar por todos nós, né? Mas a gente sabe da importância do John Textor, mas a gente brinca com a gente mesmo, a gente ri da gente mesmo, que aliás é uma coisa que o americano faz muito bem, né? Como foi outro dia o caso do Cuiabano, até falei aqui no canal, essa saída relâmpago, depois ele é emprestado de volta. Acho que isso até provavelmente foi o que motivou a postagem, porque já teve isso em relação ao Jefinho, né? Que voltou, foi vendido pro PSG, pro PSG não, pro Lyon, aí é vendido de volta pro Botafogo. Então assim, o John postou ontem que estava no Botafogo e o pessoal já brincando, pô, será que ele foi pro Nottingham Forest também, já voltou? Mas com certeza esse episódio recente do Cuiabano motivou a postagem, e acho que a palavra é forte, né? Trambiqueiro, tenho certeza que é uma palavra forte, e que aí na tradução ofendeu o John Textor, e ele está no todo direito dele se sentir ofendido e responder. Tanto que ele respondeu, né? Fez um texto mostrando que ele não gostou da piada, sendo piada ou não sendo piada, ele não gostou daquilo ali, da publicação, e falou, né? Que chega a ser cômico
tudo que ele fez, aí ele elencou tudo que o Botafogo conquistou, os campeonatos, a SAF e tudo mais, e dizendo, tem pessoas que ainda não confiam em mim, né? Então, assim, não vou ser aqui sommelier de postagem na internet, entendo que várias páginas têm essa pegada de humor, e o humor é sempre, né, isso é um tema que sempre está sendo discutido, né? Sempre está ali no limite, né? Sempre é uma linha muito tênue entre o que é engraçado e o que passou do limite, que já está ofensivo. Então acho que essa postagem é um exemplo típico, né? Eu entendo a graça dela, né? Tipo assim, pô, o cara é trambiqueiro, mas é o meu trambiqueiro favorito, né? Quer dizer, tipo assim, a gente curte o cara, porque ele dá 1000 voltas aí nos negócios, vai pra lá, vai pra cá, como também tem aquela piada também, que vira e mexe, o pessoal posta acho que é o episódio do Chaves, né? Em que ele vende coisa pra ele mesmo e tal. Então essa é a piada. Mas entendo também o Textor ficar chateado, né? E porque ninguém gostaria, né? Eu imagino você que está me assistindo abrir uma página de internet, você é uma figura pública e ver ali alguém dizendo que você é um trambiqueiro, né? A palavra é muito ruim, né? E aí, de novo, né? Sem querer ser sommelier de internet, do que se deve postar, do que é engraçado, o que não é engraçado, o que é válido, o que não é válido. Eu acho que o torcedor do Botafogo tem que cobrar, né? Acho que tá certo quando a gente acha que o Textor muitas vezes a gente fala, né? Meu pai mesmo sempre fala, tá na hora do Textor aparecer, falar, dar explicações. Eu falei disso recentemente, esses dias, né? Tá na hora da gente ver ou que não seja o Textor, que seja o Tairo Arruda. O Tairo Arruda de repente é um cara que não gosta tanto de falar, então que seja alguém do Botafogo Social, o João Paulo Magalhães. Enfim, alguém precisa vir e falar com o torcedor, porque o momento é muito de indefinição. Será que o Textor está postando isso porque já é uma maneira dele dizer que está irritado com a torcida e que daqui a pouco, se ele virar as costas para o Botafogo, vai dizer que a torcida foi ingrata? Não sei, começa a surgir milhões de pensamentos intrusivos, né? Milhões de interpretações, muito porque a gente está querendo notícias, né? A gente precisa ser atualizado, a gente precisa não só ser atualizado, como ter definições de qual é o futuro do Botafogo, qual é o presente e qual é o futuro, né? Do que vai acontecer. É Textor se unindo com o Marinakis? É Marinakis assumindo o Botafogo? É Marinakis emprestando dinheiro para o Textor reassumir o Botafogo, recomprar o Botafogo, tirar da Eagle, né? Parece essa a tendência, mas aí depois o quanto que o Textor vai ficar amarrado ao Nottingham Forest. O Botafogo já acabou de ceder os seus principais jogadores, falando em pilares, né? Goleiro John, por mais que muita gente esteja brava com ele, um puta goleiro. Jair, zagueiro com potencial absurdo, de seleção sub-20, enfim, de virar um zagueiro de seleção principal. Igor Jesus, o próprio Cuiabano. Então, assim, qual é o preço do Botafogo hoje estar salvando? Pode ser que daqui a pouco o Textor explique, olha, isso era extremamente necessário, e eu estou vendo dessa forma, o Botafogo se unir ao Nottingham Forest para ser salvo desse imbróglio todo com a Eagle, para daqui a pouco a gente poder respirar aliviado novamente. É isso que o torcedor está esperando. Tomara que a gente não seja surpreendido negativamente. Mas é isso, galera. Acho que houve um mal entendido aí, um misunderstanding, né, do Textor com a postagem. A postagem era para ser engraçada, acabou ofendendo, e é isso. Beleza? Ótimo domingo para todos. Paz no coração. Vamos para cima, fogão sempre.